Esse vídeo é a terceira parte do relato A República de Ferro. Se você não assistiu as primeiras partes, tá aparecendo aqui no card, mas vou deixar também no comentário fixado e na descrição. Essa narrativa foi publicada em janeiro de 1902 na Florida Magazine pelo Sr. J. Edward Barrington e conta a história de como o Capitão Brent velejou pelos mares da Antártida e encontrou uma passagem no gelo que o levou a um novo continente povoado e avançado totalmente desconhecido. No vídeo passado, o narrador tinha voltado da sua reunião com o chefe do departamento marítimo e estava em seu barco refletindo sobre tudo aquilo. Depois de um jantar com carnes e legumes frescos, o primeiro que provamos desde que deixamos a América, fui chamado pelo Professor Morris, um senhor de boa aparência, aparentemente com cerca de 65 anos, que subiu a bordo com o burgomestre da cidade e várias outras pessoas de posição, e nos deu as boas-vindas à República de Ferro. Nosso compatriota parecia encantado em nos ver e, para mim, ele foi o único elo que nos conectou com um mundo anterior e conferiu realidade a cenas e circunstâncias que, de outra forma, teriam parecido uma ilusão. Depois de uma hora de conversa, na qual foi discutida a viagem e na qual fiquei sabendo que ele havia atravessado as barreiras pelo mesmo canal que nós, ele nos deixou dizendo que ligaria à noite e levaria o Capitão Brent e eu para a inauguração do novo templo, onde teríamos a oportunidade de ver o presidente e encontrá-lo depois. O Professor Morris tinha a mesma opinião que eu com relação à permanência do estreito que nos trouxe através das barreiras, mas achava provável que ele pudesse estar repleto de gelo e permanecer fechado por anos seguidos. Na verdade, ele achava que talvez só estivesse aberto em intervalos raros, quando os mares estavam excepcionalmente livres de gelo. Seja como for, encontrei o estreito aberto tanto na ida quanto na volta, e, exceto pela correnteza, não tive nenhuma dificuldade em atravessá-lo. Minha opinião, com base em outra teoria que formei, e que será totalmente explicada em meu próximo livro, é que existe ainda outra passagem através dessas barreiras que pode ser encontrada se for procurada com metade do ardor que tem sido dedicado às explorações do Ártico. Acompanhamos o Professor Morris para testemunhar a inauguração do novo templo naquela noite e, ao tomarmos nossos lugares na fileira de assentos reservados para visitantes e estranhos, nunca vi um interior mais fino ou uma plateia mais superior. De fato, me pareceu, enquanto meus olhos percorriam um magnífico auditório, um grande desfile preparado em homenagem ao Mardi Gras, ou festa real. Os trajes das damas eram semelhantes, em estilo e riqueza, ao do mais soberbo balé, e todos os cavalheiros estavam vestidos a rigor, com calças até o joelho, babados e abotoaduras. O que me pareceu notável foi o fato de que as pessoas na última galeria estavam tão bem vestidas quanto qualquer outra na casa. Chamei a atenção do Professor Morris para esse fato, e ele me informou de que não havia diferenças sociais em nenhuma parte da casa, que os assentos eram todos sorteados e que a pessoa mais distinta da cidade poderia conseguir um assento na galeria, enquanto um carroceiro ficava com o melhor da casa. De fato, ele disse que seria difícil fazer distinções sociais, pois o presidente da República era um pedreiro. Daí, naquele momento, a orquestra, ou melhor, o grande harmônio, começou a tocar, e foi a coisa mais grandiosa que o narrador já tinha visto, ou, ao que pareceu, que o gênio humano poderia produzir. Com o fim do último e profundo ato, o filme se desenrolou, uma imagem foi vista ao fundo, e ao vê-la, a multidão de 5.000 pessoas se levantou como um só homem, agitou seus lenços e aplaudiu até o topo. Era um quadro simples, mas que despertava o maior entusiasmo. Apenas um fundo de céu e, em primeiro plano, um enorme pilar de ferro com uma qualidade de solidez e inércia que nenhuma palavra pode transmitir. Sobre o pilar havia um arco-íris, e nele estavam escritas as palavras: "O Estado foi feito para o homem, não o homem para o Estado." Bem interessante essa parte que parece um tipo de utopia. No pilar havia a estatueta de um homem com um martelo e acima dele flutuava uma bandeira azul
com uma estrela branca no centro. Esse era o dispositivo da República de Ferro, e certamente, se o entusiasmo prova alguma coisa, era um público fiel. Quando os aplausos finalmente diminuíram, um senhor de aparência um tanto robusta e desajeitada subiu ao palco e foi recebido com uma ovação. Ele parecia ser jovem, embora prematuramente calvo, e tão tímido que só conseguiu encontrar sua voz depois de vários esforços. Quando o fez, apresentou outro cavalheiro, alto e bonito, como Professor Churchill, o autor de O Rei do Inverno, e um artista que todos nós temos o prazer de homenagear. O artista recebeu os aplausos necessários e, curvando-se com um sorriso de gratidão, ambos deixaram a plataforma. Ah, agora percebo que estou de fato na República de Ferro, porque o seu Churchill nunca teria saído da América sem um discurso. Meu companheiro respondeu: não tema, sem dúvida teremos discursos suficientes antes de terminarmos, mesmo na República de Ferro. Ao perguntar quem era o jovem tímido que apareceu primeiro no palco e foi recebido com tantos aplausos, fui informado de que se tratava do professor Hallan, do Conservatório Nacional, o maior músico da República. Após esse incidente, um senhor de boa aparência avançou para o centro do palco, em frente ao quadro, portando um escudo de prata sobre o qual repousava uma enorme chave de ouro. Fiquei um pouco assustado com esse esbanjamento, mas acabei aprendendo, a meu custo, que o ouro naquele país era muito diferente do ouro em outras partes do mundo. Caminhando para frente, o senhor falou da seguinte forma: caros cidadãos, tenho a honra de apresentar a vocês, por meio de seu executivo nessa noite, as chaves desse edifício, que será consagrado à educação, elevação e felicidade de nossa raça. Suas fundações são de granito, suas paredes de mármore, seu telhado de vidro e bronze fosforoso. Materiais imperecíveis, como se torna o templo de uma nação imperecível. Não é um monumento de pedras mortas para cobrir os ossos de opressores mortos, como são os montes de granito do Egito e da Roma, mas um templo vivo, animado pelo espírito da arte, da filosofia e da religião, do qual será o corpo concreto. Sua poeira pode voar nos ventos de eras futuras ou frutificar nos campos daqueles para os quais seremos uma raça antiga, mas a virtude é imortal e as nobres paixões e ambições aqui acesas viverão para sempre, além do toque impiedoso do tempo. Caros cidadãos, eu lhes entrego o que é de vocês e renuncio a todos os direitos e reivindicações sobre isso. Esse pessoal da República de Ferro aí parece ser bem nacionalista, né? Eles gostam bastante do país deles, né? Mas e você, o que tá achando do vídeo até agora? Não deixa de colocar sua opinião nos comentários. E se você não deixou o like, deixa o like agora que ele ajuda demais. Nesse momento, um cavalheiro de aparência modesta, com ombros curvados e porte de um trabalhador, subiu ao palco em meio a um perfeito tumulto de aplausos e, levantando a chave do escudo com uma reverência, agradeceu ao arquiteto, com algumas palavras bem escolhidas, pela habilidade e pelo esmero dispensados na criação de tal obra de arte. E quando esse cavalheiro se retirou do palco, voltou-se para a plateia e falou em parte o seguinte: caros cidadãos, a Terra pode ser comparada a um grande laboratório onde as coisas são feitas, testadas e aperfeiçoadas, e onde nada ainda é perfeito o suficiente para ser carimbado com o selo da imortalidade. No final dos exercícios, o Capitão Brent e eu fomos apresentados ao presidente e tivemos alguns minutos de conversa agradável com ele. Ele nos informou que ficou sabendo de nossa chegada poucos minutos depois de desembarcarmos e que teria telefonado para nos cumprimentar, mas que esperava ter o prazer de nos encontrar em algumas horas. Ele ofereceu ao Capitão Brent e eu a liberdade da República e nos convidou a acompanhá-lo à capital no dia seguinte. O convite foi calorosamente secundado pelo professor Morris, que nos ordenou que fizéssemos de sua casa nosso lar durante a visita. Desejoso, acima de tudo, de conhecer o país, aceitei os convites e me separei deles com a certeza de que os encontraria no escritório do afável diretor de navegação na tarde seguinte.
Em nosso retorno ao navio, o capitão Brent e eu discutimos a situação minuciosamente e decidimos, no que diz respeito ao navio, deixar tudo em status quo por enquanto. Eu o instruí a pagar a tripulação em dia e sem cancelar artigos, e dar a todos licença em terra por 30 dias, com o privilégio de irem para onde quisessem no país ou permanecerem no navio, a seu critério. Ele e o comissário de bordo deveriam permanecer a bordo. Na manhã seguinte, saí para procurar um banco com o objetivo de converter parte do meu ouro em dinheiro do reino. Não conseguindo encontrar nenhuma dessas instituições, ou mesmo fazer com que alguém entendesse meus desejos, recorri ao meu compatriota, Professor Morris, que havia sido atencioso o suficiente para me dar seu endereço na noite anterior. Informei ele sobre o meu desejo, ao que ele fez uma cara séria e me perguntou quais eram meus recursos. Eu lhe disse que tinha dinheiro suficiente para atender a todas as minhas necessidades atuais, pois tinha cerca de $50.000 em ouro americano em meu cofre a bordo do navio, e que o que eu queria era encontrar um banco seguro onde pudesse depositá-lo e convertê-lo em dinheiro do país conforme a ocasião exigisse. Meu caro senhor, disse o professor com seriedade, temo que sua maior decepção com o país será quando eu esclarecer sobre o assunto de sua pergunta. Coisas como bancos são desconhecidas no sistema financeiro desse país. Então eu disse, mas certamente existem casas de câmbio onde eu posso converter o ouro americano na moeda do país. Não, respondeu ele, pela simples razão de que o ouro não é dinheiro nesse país e é conversível em dinheiro com base em seu valor intrínseco, assim como o ferro, o carvão e outras commodities. Entendo isso, interrompi. E nesse aspecto, seu sistema não é realmente diferente do nosso. O ouro conosco se baseia no valor intrínseco do metal e, portanto, é diferente da prata e de outras formas de moeda. Essa é a beleza do padrão ouro ao qual os Estados Unidos estão destinados. Não há nenhum valor artificial ou fiat inerente a ele e, consequentemente, ele vale tanto em qualquer outro país quanto no nosso. O professor respondeu com um sorriso. Sim, ele vale tanto quanto em qualquer outro país onde é usado como dinheiro. Mas o senhor deve saber, meu caro senhor, que é do seu uso como dinheiro que deriva seu principal valor. Neste país, ele nunca é usado como dinheiro, e seu valor intrínseco é apenas o que deriva de sua utilidade em outros aspectos, assim como o estanho, o ferro ou o cobre. Ele não é tão útil quanto qualquer um desses, mas é muito mais escasso, e por isso tem um valor relativamente mais alto. Ainda assim, o senhor deve ficar terrivelmente desapontado quando lhe digo que o que era uma bela fortuna para o senhor na América é comparativamente uma soma insignificante na República de Ferro. No entanto, não haverá o menor problema em convertê-la em dinheiro do reino. E você não precisa hesitar em fazê-lo, pois pode convertê-lo em ouro com a mesma taxa a qualquer momento. Em outras palavras, você pode depositá-lo na bolsa do governo, recebendo seu valor em moeda com o privilégio de trocar a moeda por ouro novamente a qualquer momento. Venha, vamos até lá e vamos descer e providenciar isso imediatamente. Ao sairmos, pegamos uma espécie de táxi sem cavalos e logo descemos diante do maior edifício que eu já havia visto. Na verdade, eu diria que descemos nele, pois as ruas passavam pelo prédio, assim como várias ferrovias. Ao entrar em um escritório, o professor foi até o balcão e perguntou o preço do ouro. O funcionário responsável entregou uma folha oficial que parecia um relatório de mercado e, com seu lápis, apontou para a cotação do ouro na lista. Com isso, ficamos sabendo que o ouro valia 2 daens por libra. Um cálculo simples mostrou que meus $50.000 em moedas americanas valiam cerca de $666. Engraçado esse número aí, né? Bem sugestivo. Fiquei atônito. Em um único momento, senti uma bela fortuna ser arrancada de minhas mãos. Na verdade, eu me encolhi como se fosse um golpe. Meu companheiro deve ter notado isso, pois me deu um tapinha no ombro e me reanimou, dizendo que eu era mais rico na República de Ferro sem $1 do que seria em qualquer outro lugar no mundo com $1 milhão.
$600? Olha só, disse eu, desesperado. Isso não é suficiente para me sustentar até que eu consiga encontrar trabalho. Ora, meu amigo, isso é suficiente para te manter em conforto por vários anos. Além disso, sua embarcação vale pelo menos 10.000 Dayens, o suficiente para torná-lo um homem muito rico nesse país. Depois de determinar o valor de mercado do meu ouro, levou pouco tempo para que ele fosse levado à bolsa do governo e pesado. Antes de o metal ser pesado, o funcionário responsável me pediu meu selo. Eu, por minha vez, olhei de forma inquisitiva e um tanto desamparada para o professor Morris, que explicou que eu não era um cidadão e, portanto, não tinha um selo. Isso parecia ser um obstáculo fatal para os procedimentos, pois o funcionário disse que era impossível me certificar a menos que eu tivesse um selo. Após uma consulta, o professor Morris fez o depósito para mim. Pode-se supor que eu era um observador interessado dessas convencionalidades, tão inteiramente novas e estranhas para mim. Tirando da bolsa o que parecia ser um disco de borracha dura do tamanho de uma moeda de 25 centavos, meu amigo o colocou na fenda de um dispositivo de registro preso à balança. O funcionário responsável pressionou uma alavanca e um pequeno cartão caiu junto com o selo do professor. Em um dos lados havia um facsímile do selo, uma borda circular ornamentada e as seguintes palavras: W.A. Morris, americano, cidadão pela graça, 1863. No verso estava estampado, em números que se destacavam no cartão, o peso exato do metal. Todo o negócio foi realizado sem que o agente do governo jamais tocasse no ouro ou no recibo dele. Da balança, o metal era passado para o avaliador próximo, que colocava um selo sob o peso, indicando sua pureza, e então era etiquetado e levado para um depósito semelhante a um cofre. Passando para outro departamento, pois o local era organizado de forma semelhante a um grande banco, o professor colocou seu cartão e contou para ele uma pilha de notas parecidas com cheques bancários, pautadas em cruz no verso para conter muitas assinaturas, totalizando 654 Dayens, sendo que a Liga do Ouro fazia com que valesse 12 Dayens a menos do que o preço cotado. Essas notas foram entregues a mim e o negócio foi concluído. Toda a transação consumiu pouco mais de tempo do que o necessário para descrevê-la, e de lá fomos para o escritório da Marinha, onde nos encontramos com o presidente e nós três almoçamos com o diretor de navegação em um hotel. Com base nesses fatos apresentados até agora, qual a sua opinião a respeito da República de Ferro? Deixa aí nos comentários. Eu achei muito interessante a questão do ouro ser tratado como um metal, assim como o estanho, o cobre. Mesmo sendo raro, eles não usam o ouro como moeda. Se bem que o dinheiro atualmente, o dólar, né, qualquer moeda não tem lastro com relação ao ouro, né? Isso daí foi deixado de lado. Hoje em dia o dinheiro é ligado ao crédito, né? Ou seja, o dinheiro não existe na verdade. Mas deixa aí sua opinião e deixa também se você quer a continuação dessa história aqui, que tá cada vez mais interessante. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Lembrando também que ainda restam vagas no Estudo Tempo Fantasma para essa primeira turma com desconto de 50%. Esse estudo que mostra como 1000 anos foram introduzidos na história da humanidade e como várias figuras históricas foram duplicadas, ou simplesmente nem existiram. E que muita coisa que é datada atualmente de milhares de anos atrás aconteceu muito mais recentemente do que a gente tem ideia, baseado nos estudos do matemático russo Anatoly Fomenko. Então, se você tem interesse de fazer esse estudo fantástico, o link vai estar aqui na descrição. Não perde tempo, aproveita que ainda tem o desconto de 50% no valor, enquanto o estudo ainda está em desenvolvimento. Link na descrição e comentário fixado. Link da nossa área de membros, Relógio do Criador Premium, com mais de 300 vídeos e 22 séries na descrição também. Se chegou recentemente no canal, vou deixar 2 vídeos na sequência para você assistir e conhecer mais do canal A Chave Mestra. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.